Eu acho que Megamente é um filme bastante injustiçado. Eu realmente considero como um dos melhores filmes da DreamWorks, justamente porque o filme tem uma pegada de subverter aquele arquétipo de super-herói que é muito baseado no Superman, ao ponto de transformar o suposto vilão da história no próprio herói. E com os dois super-heróis que aparecem ali no filme, o Titã e o Metro Man, a gente vê que não basta ser super forte, usar o uniforme, ter capa, voar para ser um super-herói. E justamente essa é a mensagem do filme. O que define um herói, na verdade, são as suas escolhas. E é por isso que, no fim das contas, o próprio Megamente sempre foi o próprio herói. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai ver como, na verdade, o Megamente sempre foi o herói da história e como o filme mostra isso subvertendo toda a imagem de super-herói, mostrando que são as escolhas de um indivíduo e a sua obrigação moral em fazer o bem que fazem dele ser um herói. E também o filme tem uma pequena mensagem de que a gente não pode se deixar definir pelo que as pessoas acham que a gente deve ser, mas sim pelo que a gente verdadeiramente é. A gente vê que tanto o Metro Man quanto o Megamente tem uma origem ali parecida com a do Superman, né? De ter sido enviado do seu planeta natal aqui para a Terra, e acabou que por uma questão de acaso o Metro Man acabou parando numa família bem afortunada e o Megamente foi parar numa prisão. Então, já por uma força do destino, do acaso, começou já a sua infância, a sua criação dentro de um paradigma, entendendo que o mal era o bem e tendo ali essa certa subversão, enquanto que o outro, o Metro Man, foi sempre criado como o senhor perfeitinho, o super-herói que protege todos, enfim. E a gente vê ali que na escolinha tinha muito essa relação do Metro Man ser o cara adorado, enquanto que o Megamente era o deslocado, que ninguém queria, que veio da prisão, que tinha aparentemente esses valores trocados. E então a sociedade tem essa visão maniqueísta, né, que a gente diz que é essa divisão rígida entre bem e mal, e como ali a gente tem esses dois aliens chegando na Terra, e um obviamente era enxergado pela sociedade como o herói, como o lado do bem, o único caminho que o Megamente enxergou, o único lugar onde ele se encaixava, e é, na verdade, o único lugar onde a sociedade deixou ele se encaixar e servir bem, era como sendo um vilão do lado do mal. Então, na verdade, não foi realmente uma escolha do Megamente ter se tornado um vilão, tanto por questões de acaso dele ter caído e sido criado lá na prisão, tanto pela própria definição que a sociedade queria dar e essa distinção clara entre bem e mal usando esses dois personagens. E então, no decorrer da história, a gente vai ver que não só o Megamente vai se descobrir como um herói e ver que, na verdade, ele não precisava ser nada daquilo que a sociedade estabeleceu que ele fosse, como o próprio Metro Man também se incomodava com toda essa pressão da sociedade para ele ser um super-herói. E, na verdade, o próprio Metro Man é o cara que se descobre primeiro. Ele forja a própria morte para não ter mais toda essa obrigação moral de ajudar as pessoas que a sociedade impunha nele. Ele simplesmente queria viver a sua vida para a vocação que ele achava que deveria ser, que era de um músico, um rockstar. E parando para pensar, os dois na verdade não eram realmente o bonzinho e o mal. O Megamente não era realmente um cara mau. Eles basicamente encenavam ali, tentando se encaixar nessa dicotomia, nesse maniqueísmo que a sociedade idealizava, sem que os dois necessariamente fossem confortáveis em estar naquela situação. E aí, então, quando o Metro Man sai de cena e o Megamente começa a se sentir meio que sozinho, né, sendo um yin sem yang, ele sendo o lado do mal, sem que houvesse um lado do bem, ele começa então a criar um novo super-herói para restabelecer de novo esse equilíbrio e continuar toda essa encenação. E é então que ele cria o Titã, e é aqui que a gente começa a ver que, na verdade, não basta você dar poderes para alguém, você dar um uniforme, uma capa, ele saber voar, tirar laser pelo olho, nada disso tem a ver com alguém ser um super-herói. Tanto que o Titã usou, na verdade, os próprios poderes para roubar um banco e para começar a fazer o que ele quisesse, simplesmente porque ele tinha o poder para isso. Então, quando o Megamente tentou forjar um super-herói usando as descrições que a sociedade idealizava de um super-herói, ele viu que na verdade nada disso adiantou e que o Titã acabou se tornando o vilão da história.
E aí então, quando eles descobrem que o próprio Metro Man ainda tá vivo e eles vão lá pedir ajuda dele, ele simplesmente se recusa dizendo que aquilo não é a praia dele, que ele não quer ter mais essa obrigação, que na verdade ele foi realmente imposto justamente por essa dicotomia de bem e mal a ser o super-herói, o que ele não necessariamente queria ter sido. E aí então o Metro Man se recusa a ajudar para parar o Titã, e o Megamente então se encontra na situação que ele provavelmente é o único ali que pode derrotar o vilão, e necessariamente ele acaba sendo o herói da história. E a gente vê que ele fica até um pouco descrente de que ele possa ser o salvador da pátria, porque ele ainda tem internalizado nele toda a caracterização de vilão que a sociedade sempre colocou nele, que ele era o cara esquisito, que ele não ficava com a mocinha, que ele não tinha os poderes, que ele não era o senhor perfeitinho e tudo mais. Então ele não acreditava ainda que ele podia ser o super-herói por não se encaixar nos moldes que a sociedade tinha de um super-herói. Mas, como a gente está dizendo aqui, nada disso importa, mas sim as escolhas que fazem com que alguém seja um herói. E as escolhas do Titã, que aparentemente tinha esse arquétipo de super-herói, levaram ele a se tornar um vilão, e também o próprio Metro Man, na verdade, decidiu se omitir e não usar todo o seu poder para ajudar a sociedade. Então, mesmo que o Metro Man não tivesse os poderes de um super-herói e nem todo esse arquétipo de herói que a sociedade espera, ele podia ainda ser um super-herói, porque bastava ele saber ter boas decisões e ter uma obrigação moral e ter os seus princípios e fazer as escolhas certas. E aí, no fim das contas, ele consegue derrotar o Titã e parece que o próprio Megamente que se tornou o grande herói da história. Eu acho interessante a temática do Megamente porque essa questão da subversão dos super-heróis, desse arquétipo de herói que é muito baseado no Superman, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre as cópias do Superman, vou deixar aqui para você assistir depois na descrição. Mas é legal que a gente tem visto bastante isso, como na série The Boys, O Legado de Júpiter, Invincible, são todas as séries que têm essa temática de ir subvertendo os heróis, justamente para abordar essa questão de o que define um herói, que na verdade o Superman, que é esse santo graal, esse arquétipo perfeito de super-herói, nunca foi definido como herói por essas questões, mas sim pelas escolhas e pela bondade do Superman. Então, mesmo alguém que seja estereotipado como um vilão, se ele for uma pessoa de boa índole, se ele tiver a obrigação moral de fazer o bem, ele pode sim ser um herói. E o que o filme está tentando mostrar pra gente também é que a gente não deve se enquadrar no que a sociedade acha que a gente deve ser, no jeito que a sociedade enquadra as pessoas, mas a gente deve descobrir o que nós somos realmente, porque não é a nossa aparência que nos define, mas sim as nossas decisões, as nossas atitudes. Você é aquilo que você faz.